Hoje é dia de Vasco, vamos galera, hoje é dia da loucura, salve, salve família vascaína! Tamo começando mais um conteúdo de Vasco aqui no canal, hoje terça-feira, dia 13 de maio de 2025, dia de Copa Sul-Americana, dia de estreia do novo técnico Fernando Diniz e eu resolvi acreditar. Quem tá comigo? Eu vou apoiar esse novo trabalho, até porque, meus amigos, é o que nos resta, não é verdade? Então vamos de informação, likezão no vídeo para apoiar o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal. Vamos falar de Vasco, família! E hoje é dia de Copa Sul-Americana. Temos rodada decisiva, é a quinta rodada da fase de grupos da competição, com 2 jogos. Puerto Cabello e Melgar se enfrentam na Venezuela, no estádio Misael Delgado, às 9h30 da noite, mesmo horário de Lanús e Vasco, que se enfrentam no estádio La Fortaleza, na Argentina. Na tabela do grupo G, a gente vê o Lanús líder do grupo com 8 pontos, o Vasco é o segundo com 5, o Cabello é o terceiro com 4, o Melgar empatado, mas com menor saldo de gols também com 4 pontos. E aqui eu já falei, além da gente ter que pontuar hoje, que obviamente é sempre o nosso objetivo, no outro jogo o ideal é ou empate ou o Melgar, porque se o Melgar vence ele vai a 7, digamos que o Vasco perca hoje, ele fica com 5 e aí tem Vasco e Melgar na última rodada em São Januário, o Vasco precisará de uma vitória simples, tá? Se o Cabello vencer, por que complica? Porque na última rodada a gente vai ter que vencer o Melgar e torcer pro Lanús não perder pro Cabello, tá? Obviamente a gente acha que o Lanús é favorito, mas não podemos contar com isso. Então, ou empate ou Melgar no outro jogo. Nossa, se uma vitória vier hoje é maravilhoso, mas um empatezinho não deixa de ser um bom resultado. E o Vasco joga hoje no estádio Ciudad de Lanús, Nestor Dias Pérez, conhecido como La Fortaleza. O estádio fica em Lanús, província de Buenos Aires, na Argentina. Ele foi construído em 1929 e tem capacidade para 47 mil torcedores. Os ingressos destinados ao setor visitante, onde estará a torcida vascaína, estão esgotados. Com certeza, o estádio é a torcida mais complicada que vamos enfrentar nessa primeira fase, né? Um estádio mais com cara de caldeirão, torcida argentina, é mais um tempero para a partida desta noite. Vamos às informações, eu errei aqui, atenção, peço desculpas, o importante é que a gente tenha a humildade de reconhecer o erro e trazer a informação correta, tá? A bola rola às 9h30 da noite, e pela TV com imagens, eu tinha dito que você poderia assistir na ESPN e falei feio, tá? É no Paramount Plus, tá? Quem tem TV por assinatura tem que ter o Paramount Plus. Quem quiser assistir na TV aberta, o SBT vai transmitir o jogo com imagens, olha aí que beleza. E no YouTube, quem quiser uma narração de vascaíno para vascaíno, né? Estaremos com o nosso Danilo Dantesco, direto do estádio La Fortaleza. Então você acompanha aqui no YouTube, no canal Expresso 1923. Quem apita o jogo é o Carlos Benítez, do Paraguai, e na sala do VAR estará o Fernando Lopes, também do Paraguai. Vamos às escalações das equipes. O técnico Fernando Diniz esboçou esse meio-campo com Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Havia uma dúvida se Jair poderia entrar no time titular. O Diniz preferiu o Tietê. Para quem não sabe, porque teve aquela discussão, perninha, mascaradinho, o próprio Diniz já em entrevista falou que já conversou com o Tietê, pediu desculpa e que hoje não tem mais nenhuma rusga entre os dois. Então o time deve ir a campo com Léo Jardim no gol. A defesa com Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. O meio campo de Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Ryan e o capitão Pablo Verratti. Aqui um pouco desmentindo aquela informação. Lembra que eu falei que eu não estava levando fé?
que o Léo Jardim não ia jogar porque ia forçar isso. Falei, não me parece ser o caráter do Léo Jardim. Me parece ser outro tipo de profissional. Por enquanto, na escalação aqui, na provável escalação, o Léo Jardim está garantido. Vamos ao Lanús do técnico Maurício Pellegrino, que vem a campo com o Lossada no gol. A defesa com o Armando Mendes, Izquierdos, De Jesus e Marcite. O meio campo de Agustín Cardoso, Medina, Carreira e Marcelino Moreno. Na frente, Sálvio e o artilheiro da equipe, Walter Bou, olho nele. Cara muito raçudo, forte, aquele atacante que não desiste de nenhuma bola e quando ele tem a oportunidade ele costuma guardar, tá? O Marcelino Moreno é o articulador do time, não é nenhum cara sensacional, mas, né, temos que ter um olho nele ali. São os dois jogadores que eu ficaria um pouquinho mais velhaco. O Sálvio também é um atacante perigoso, tá? Então, técnico Fernando Diniz, sua comissão técnica, espero que tenham feito aí, né, o trabalho de casa e estudado a equipe adversária. Olha, meus amigos, se a gente tivesse continuado com o Felipe na beira do campo, eu com certeza colocaria o Lanús extremamente favorito para o jogo de hoje, né? Joga na Argentina, joga com seu time força total, e contra um time que vinha de uma sequência bizarra, de perder de 4 lá na Venezuela para o Porto Cabello e naquela virada ridícula para o Vitória com um jogador a mais dentro de campo. O Vasco tinha um a mais, né? Então eu colocaria o Lanús favorito. Como a gente está com um novo treinador, eu preciso ver qual é a motivação que o Diniz vai conseguir colocar esse elenco. Porque as ideias, a gente sabe que ainda não dá tempo. Principalmente o trabalho do Diniz, que é um trabalho específico, que é um trabalho diferente, demora um pouquinho mais de tempo. Então hoje, esquece, a gente não vai ver ainda um time com a cara do Diniz. Mas a gente pode ver um time mais motivado, mais corajoso, né, com um pouquinho mais de vontade dentro de campo, que é o mínimo, né, que o torcedor merece. Então, se o Diniz conseguir incendiar esse elenco, incendiar esse vestiário, colocar os caras bem motivados, eu acho que um empate é um resultado bem possível. Não vai ser fácil, né, mas vamos ver. Vamos ver se o Diniz consegue um pouquinho, pelo menos, dar um pouco mais de coragem e de determinação para esses jogadores. Vamos ver o que a gente espera hoje. Eu resolvi acreditar, eu resolvi apoiar o Fernando Diniz. Tô contigo e não abro, meu treinador. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É o que nos restou. É apoiar o Diniz e a sua loucura. Quem quiser mais conteúdo de Vasco, clicou no card que tá passando aqui e conferiu a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê na transmissão ao vivo lá na Rádio Expresso e terminou o jogo na nossa live tradicional aqui no canal. Beleza? Então, é isso, meus queridos. Vale, Vasco. Tamo junto e até lá.